Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e derrame sobre nós a graça dele. Você que está nos assistindo pelo YouTube, por favor, faça da sua casa ou do lugar onde você está assistindo essa live seu lugar de culto e de adoração. Que Deus esteja nos abençoando. Hoje nós retomamos os nossos cultos presenciais e hoje nós teremos também a Santa Ceia do Senhor pela manhã e à noite. Prepare o seu coração. Você que não veio agora pela manhã, pode participar conosco do culto da noite. Só precisa agendar a sua presença aqui conosco. Que Deus possa estar nos abençoando e que nessa manhã seja uma manhã favorável e que Deus, através da sua graça e da sua bondade, venha falar aos nossos corações. Vamos ouvir um cântico que será tocado pelo nosso irmão Wesley. Amém. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 32. Vamos fazer a leitura desse texto. Você que está comigo aqui presencialmente, vamos ler todos juntos. Você que também está em casa, leia comigo. Salmo de número 32. Salmo que foi escrito por Davi. Salmo que fala da bem-aventurança de termos o nosso pecado perdoado, ter a nossa iniquidade limpa e transformada pelo poder da graça de Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas, em tempos de poder encontrar-te.
Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, ou que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Bendito seja o Senhor. Que Deus nos abençoe, Deus esteja conosco, derramando sobre nós a sua bondade e a sua graça, e que possamos experimentar essa bem-aventurança de termos os nossos pecados perdoados, de termos as nossas iniquidades cobertas pelo Senhor, pela graça dEle e pela bondade dEle. E nós louvamos a Deus, porque se há possibilidade de perdão, e se nós temos o nosso pecado perdoado, é porque Jesus Cristo morreu por nós lá na cruz, nos redimindo. A salvação é o ponto alto do amor de Deus, como também mostra claramente a nossa iniquidade e o nosso pecado. Mostra o quanto duro e destruidor foi o pecado na criação, e também mostra o grande amor e a grande misericórdia de Deus em perdoar os pecadores, em redimir os seus e nos dar a vida eterna. Que nós possamos louvar para sempre o nome do Senhor. Falando em louvar, em adorar, estarei realizando uma oração, e após essa oração teremos louvores que serão ministrados pelos nossos queridos irmãos. Vamos colocar de pé e vamos orar. Deus querido e amado, nós louvamos o teu nome e bendizemos ao Senhor, e pedimos que o Senhor esteja conosco, derramando sobre nós a sua bondade, a sua graça e sua misericórdia. Abençoe o teu povo, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoou, muito obrigado porque o Senhor nos lavou, muito obrigado porque hoje nós podemos dizer que nós fazemos parte dessa bem-aventurança do Salmo 32, que o nosso pecado foi coberto, a nossa iniquidade foi perdoada, nós somos lavados pelo sangue do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós te louvamos por isso e te bendizemos por isso, em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Nesse primeiro cântico, você que veio preparado para dizimar e para ofertar, esse é o momento. E você que está em casa nos assistindo e deseja dizimar e ofertar, ou já é membro da igreja e quer entregar o seu dízimo, pode depositar o seu dízimo na conta da nossa igreja, ou pode entrar em contato com a nossa secretaria, que nós estaremos providenciando uma maneira de buscar aí com você o seu dízimo e a sua oferta. Nós possamos continuar fiéis, sabendo que o Senhor é um Deus fiel, que tem cuidado de nós. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que diz: há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver, que nós possamos adorar o Senhor inteiramente, em espírito e em verdade. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar,
Que a nossa vida seja um altar de adoração ao Senhor. Nós não adoramos o Senhor somente quando cantamos, somente quando estamos na igreja, mas nós adoramos ao Senhor. Nós devemos adorá-lo em todo o tempo, no nosso cotidiano, no tempo em que estamos sozinhos, em todo o tempo devemos adorar o Senhor. Devemos ter anseio de ver a glória do Senhor. Nós vamos cantar um cântico também que diz: o meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Vamos cantar o Senhor. Se você conhece esse cântico, cante em forma de oração. Quem está de pé, se quiser se assentar, e vamos louvar ao Senhor nesse momento com esse cântico. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: cumpre, Senhor. Aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação. Amém. Nosso Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre, e que ele derrame sobre nós a graça, o amor e a bondade dele, para que possamos crescer sempre no conhecimento de Deus, na graça de Deus, para louvor e honra do Senhor. Nós estivemos orando desde domingo passado até ontem, fizemos uma semana de jejum e oração,
cada dia da semana, uma sociedade da igreja foi responsável por esse jejum e por essa oração. E é interessante como que o jejum aguça a nossa visão espiritual, né? Como que estar em jejum é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa comunhão com o Senhor. Jejum não é moeda de troca com Deus, né? Como uma criança batendo o pé para que o pai dê aquilo que ela quer, mas jejum é o desejo de estar em maior comunhão com o Senhor, desejo de conhecer o Senhor melhor, desejo de entender mais as coisas espirituais, porque o jejum é uma privação do alimento físico, para que Deus possa despertar em nós sede e desejo de experimentar e receber de maneira clara o alimento espiritual que vem do Senhor para nós. Jejum nos faz aprender aquilo que o Senhor disse ao povo de Israel no deserto, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca do Senhor. Que nós possamos ter mais tempo de jejum em oração, possamos ter mais tempo de consagração ao nosso Deus. Quero convidar você, meu querido irmão, que está nos assistindo, também você que está aqui conosco, a abrir comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos falar nessa manhã sobre a igreja de Deus, o povo chamado da sepultura para o trono. A igreja de Deus, povo chamado da sepultura para o trono. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Vamos ler também todos juntos. Vamos fazer uma leitura em uma só voz. Quem achou diz amém. Quem não achou, pede ajuda aí, para que você possa ler também o texto conosco. Do pecado para a salvação pela graça. Vamos ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar nossa vida diante do eterno Deus. Deus querido, amado e bendito, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós como sua igreja. Louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou da sepultura para o trono. Louvamos ao Senhor que o Senhor nos tirou do tremedal de lama e colocou os nossos pés sobre a rocha. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós louvamos ao Senhor por isso, bendizemos ao Senhor por sua graça, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Amém. Meus irmãos, o povo de Deus, aqueles que foram chamados da sepultura para o trono. É interessante que a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso foi escrita em Roma, possivelmente na década de 60, no início da década de 60 da era cristã.
Alguns estudiosos falam que ela foi escrita de 60 a 61. Paulo estava preso, talvez a sua primeira prisão em Roma. Depois Paulo é solto e preso novamente, e após a sua prisão, 64, e possivelmente ele morre em 65 ou 66. Então Paulo estava no fim do seu ministério quando escreve essa carta a Éfeso. Timóteo, que era companheiro de Paulo, possivelmente estava pastoreando a igreja de Éfeso. E quando nós falamos dessas cidades antigas, nós não temos a ideia do tamanho dessas cidades. A cidade de Éfeso tinha aproximadamente de 300 mil a 500 mil pessoas. Era uma cidade muito grande. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma das cidades mais importantes daquela região. Ela tinha um porto muito importante, e todas as pessoas que vinham do Ocidente para a Europa passavam ali. Se elas estivessem atravessando pelo mar Mediterrâneo, passariam em Éfeso. Se elas estivessem andando em caravanas, passariam também em Éfeso. Então Éfeso é uma cidade importante, rica, desenvolvida, a capital daquela região. O ministério de Paulo foi um dos mais frutíferos ali em Éfeso. Não sei se você já leu lá em Atos capítulo 19, 20, o amor que aquela igreja tinha pelo apóstolo, e também a revolução que a pregação do apóstolo Paulo fez naquela cidade. Inclusive tem um relato que as pessoas levavam livros de feitiçaria para serem queimados em praça pública. Até no livro de Atos fala o valor monetário que aqueles livros tinham na época que foram queimados. A igreja cresceu. Éfeso virou também um centro do cristianismo naquela região. E Paulo, como um bom pastor que era, estava orientando essa igreja e mostrando o privilégio que ela tinha recebido de Deus em ser transformada, mudada através da graça do Senhor Jesus Cristo. Um dos maiores inimigos da igreja de Cristo no período do apóstolo Paulo e também no nosso é a dificuldade que nós temos de entender o que Deus fez por nós. Parece até estranho, mas nós temos a facilidade muito grande de esquecer os benefícios que nós recebemos. As coisas ruins que são feitas para conosco, nós não esquecemos. Tem até um ditado que fala que aquele que bate, esquece. Agora o que apanha, nunca esquece. Assim somos nós, né? As coisas boas nós temos uma dificuldade grande de guardar. As coisas ruins nós temos uma facilidade muito grande de manter no nosso coração. E Paulo está lembrando a igreja o que Deus fez por ela, lembrando para a igreja o que Cristo fez por ela, e lembrando para a igreja a sua missão. E de fato, meus queridos irmãos, a salvação, ela é um ato exclusivo da soberana vontade de Deus, e acima de tudo, realizado pela sua graça. Nós, como seres humanos, não temos mérito algum naquilo que Deus realizou em nós. Não existe nada em nós que agradou a Deus para Ele nos escolher. Não existe nada em nós que fez Deus nos tirar da morte. Não existe nada em nós que fez Deus nos dar vida eterna. Não existe nada em nós que fez Deus nos comissionar para servi-lo, para amá-lo e para adorá-lo, a não ser o seu amor e a sua graça. Existem algumas doutrinas que colocam responsabilidade sobre o homem em relação à salvação, e eu não sei onde eles encontram base bíblica para essa afirmação, porque a Bíblia toda vai falar que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela vontade soberana de Deus que nos escolheu e nos chamou com santa vocação, e nós vamos ver um pouco sobre isso nesse texto que nós acabamos de ler. E a primeira coisa que nós vemos aqui, no versículo 1 ao versículo 3, que a obra do pecado em nós trouxe sobre nós 4 quadros dramáticos, nos quais nós estávamos antes de conhecer a Jesus. Olha o primeiro quadro, que quadro terrível. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos. E parece até uma figura exagerada que Paulo usa aqui, falar que nós estávamos mortos,
Mas essa é a figura que a Bíblia fala sobre o homem sem Deus. Tanto é que essa foi a maldição que estava junto com a desobediência de Adão, lá no jardim do Éden. Deus disse para o casal: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Mas que morte é essa, pastor? Duas mortes: morte física e morte espiritual, que é a pior de todas. Lá em Apocalipse capítulo 20 vai falar sobre essa segunda morte, que é a morte espiritual, que é o afastamento total da fonte de vida que é o Senhor, o afastamento total do relacionamento espiritual com o nosso Criador, porque foi isso que o pecado fez em nós. Talvez a pior consequência que o pecado pode trazer sobre qualquer pessoa, que é afastá-lo da fonte de vida que é o Senhor, que é impedi-lo de enxergar aquilo que é óbvio, impedir de ver aquele que fez todas as coisas e que deixou impregnada na sua criação quem Ele é. Por isso nós vemos de maneira escancarada, e infelizmente quase que a maioria da humanidade não consegue ter uma percepção real do Deus Criador, e eles são tão cegos em relação ao seu Criador, que eles criam ídolos criados à sua imagem e semelhança. E essa idolatria, ela é tão terrível e pesada. Isaías vai dizer que o cara vai lá no mato, cortar uma lenha para fazer a sua comida, para se esquentar do frio, e ele acha um pedaço de madeira mais jeitoso ali, e com aquele pedaço de madeira ele faz um ídolo. Com o resto deles, com os cavacos daquela madeira, ele acende o seu fogo, ele faz a sua comida, e com o ídolo ele se dobra diante dele, de um pedaço de madeira, de um pedaço de gesso, de um pedaço de pau, e chama aquilo de Deus. Por quê? Porque nós estamos mortos nos nossos pecados. E essa é a figura que o apóstolo usa aqui, de maneira muito clara, bíblica e teológica. Olha o que o versículo vai dizer, versículo 1: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. O homem sem Deus, ele está morto. O homem sem ação da graça, ele está morto. O homem sem ação do Espírito, ele está morto. Como aquela série do Walking Dead, muitos mortos estão andando por aí, mortos espiritualmente, que não conhecem a Deus, que não têm capacidade por si só de conhecer a Deus, porque estão mortos. Isso é muito claro. E quando nós entendemos essa morte espiritual, quando nós entendemos o efeito dessa morte na vida do homem, nós começamos a compreender que é impossível do homem ser salvo, se não for, através da graça de Deus, comunicar vida a Ele. Porque o homem não pode responder com fé ao chamado do Evangelho. O homem não pode escolher querer a Deus ou não querer a Deus, se Deus antes não der a ele vida. Se ele não for tirado desse estado de morte que ele foi colocado. Por isso, a doutrina arminiana, ela fica totalmente fora daquilo que as Sagradas Escrituras ensinam, porque a Bíblia fala claramente como estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Isso não é só o apóstolo Paulo, não, é a Bíblia toda. Os 4 pontos centrais das Sagradas Escrituras, vocês sabem qual é: criação, queda, redenção e glorificação. Deus criou o homem perfeito, entrou a queda e destruiu todo o relacionamento do homem com Deus. E a única maneira do homem voltar a ter esse relacionamento com Deus, se ele for redimido pela obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Então, primeiro quadro que o homem se encontrava, que nos mostra a obra do pecado contra nós, é que o homem está morto. Segundo quadro que nós vemos aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, é que o homem é desobediente. E existem 3 forças que levam o homem a essa desobediência. Primeiro é a carne, segundo é o mundo, e terceiro é o diabo.
O versículo 2 e versículo 3 vai dizer que nós outrora andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo o quê? As inclinações da nossa carne. Temos 3 forças aqui, meus irmãos, que cooperam para essa nossa desobediência. E qual que é o pior dos 3? Qual que é o mais difícil de ser dominado dos 3? Seria o diabo? Seria o mundo? Seria a carne? E meus queridos, sem sombra de dúvida, entendo que o pior aqui de ser dominado é o nosso homem interior, é a nossa carne. Porque a Bíblia diz claramente que a carne milita contra o espírito. E ela luta veementemente para nos levar a desobedecer a Deus. Essa inclinação da nossa carne, esse desejo da nossa carne é algo tão forte, que um dia o reverendo Heber Carlos de Campos disse que o homem natural sem o Espírito Santo é como se fosse um caminhão carregado de pedra no morro abaixo. É impossível de segurar se não tiver alguém pisando no freio. Essa é a inclinação nossa, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade de sempre desobedecer a Deus, de andar contra Deus. Nós temos também um mundo que é inimigo do Senhor, e esse mundo aqui não é o planeta Terra, não é o globo, esse mundo é o sistema que existe no mundo, que a Bíblia fala que jaz no maligno. Tanto é que João, na sua primeira carta, no capítulo 2, do versículo 15 a 17, ele vai dizer que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tamanha é a força do mundo e a influência do mundo sobre nós, para nos levar a desobedecer a Deus. Paulo vai falar do curso desse mundo, a direção desse mundo, que é inimiga de Deus. E outro inimigo que nós temos, que é claro, que é o nosso inimigo declarado também, é o diabo e os seus anjos. Paulo vai dizer que são os principados e potestades do espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós não podemos ficar despercebidos aos ataques de Satanás, a fúria dele contra a igreja de Deus. Ele não pode atacar a Deus, ele não pode ofender a Deus, porque Deus não tem ninguém que seja páreo a ele. Deus está em lugar que ninguém pode acessar, tamanha a sua glória e a sua majestade. Mas ele pode atacar os filhos do Senhor, e ele luta contra a igreja de Cristo. Satanás é chamado no Apocalipse como o dragão que quer devorar o menino que a mulher deu à luz. Satanás é conhecido como o sedutor, o príncipe deste mundo, que a sua sedução é tão grande que ele pode até se travestir como anjo de luz. E nós temos que estar atentos às ciladas dele, nós temos que estar sempre preparados para defendermos dos ataques terríveis dele, porque ele luta constantemente, 24 horas, contra o povo de Deus, para levá-los a desobedecer, e ele está atuando no coração do mundo, conduzindo esse mundo à desobediência a Deus, à blasfêmia contra Deus, à rebelião contra Deus. Então nós temos esse homem desobediente, que mostra a obra do pecado em nós. Primeira coisa que mostra a obra do pecado em nós é a nossa morte espiritual, depois a nossa desobediência, e agora também eu queria falar da nossa depravação. O que é depravação? É algo que é deturpado. Nós somos depravados em todos os aspectos da imagem de Deus em nós. Nós deturpamos e adulteramos tudo de bom que Deus nos deu. E até mesmo no nosso amor, em nossos atos mais sublimes, nas nossas melhores ações,
estão contaminadas por essa depravação. Nós temos uma doutrina nos 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total, e uma doutrina que nós precisamos entender para entender a eleição, a predestinação. E a depravação total fala que cada área do homem, toda ela, foi corrompida pelo pecado, toda ela. O reverendo Ludigero deu uma ilustração para a gente que é bem interessante. Eu acho que eu já contei essa ilustração para vocês aqui. Você vai almoçar na casa de um irmão, ou de uma irmã, ou de um amigo. E ele prepara, a esposa dele prepara uma comida muito gostosa, cheirosa, bem feita, cuidadosa. Só que na hora de servir essa refeição, ela serve essa refeição num pinico. E o pinico tem uma palavra bonita, né? Urinol. Imagine só, o cara servir para você a refeição num pinico. Foi bem feita, cuidadosa, está cheirosa, mas só de colocar naquele recipiente ela já está contaminada. Assim são nossas boas ações, elas estão contaminadas, depravadas, no seu nascedouro, no nosso coração que é corrupto. E nós não podemos, meus queridos irmãos, negligenciar essa doutrina da depravação total. Paulo vai dizer que não existe nenhum justo sequer. E à noite eu quero falar sobre a história de um grande homem de Deus, e eu vou também tratar mais um pouco sobre esse assunto, que a Bíblia sempre vai mostrar nos seus heróis, e a Bíblia na verdade não tem heróis, a Bíblia sempre vai mostrar nos seus fiéis, a corrupção que existia neles, para mostrar que nós somos depravados, nós somos maus, o nosso coração é corrupto, e isso é fruto do pecado em nós, essa é a ação do pecado em nós. E outra coisa que é a consequência de tudo isso, que nós somos condenados à ira de Deus por causa do nosso pecado. O pecado nos condenou. O pecado bateu a sentença sobre nós. Nós somos passíveis da ira de Deus. Tanto é que João vai dizer que aquele que crê no Filho não será julgado. Agora aquele que não crê já está condenado. E meus irmãos, é interessante pensar sobre isso. Eu queria perguntar para você pensar e responder no seu coração, quantos pecados foram necessários serem cometidos por Adão e Eva, para eles serem expulsos do paraíso? Quantos pecados, meus irmãos? Um pecado. Quantos pecados Satanás precisou cometer para ser expulso dos céus? Um pecado só. E quantos pecados são necessários para te condenar ao inferno, meu querido irmão? Um pecado só. Por isso todos os homens estão condenados, e não existe nenhum que seja justo, que possa levantar o dedo e dizer: Senhor, eu posso entrar aqui, porque eu não tenho a mácula do pecado. Só existe um homem que pode dizer isto, só existe um homem que pode falar isto, só existe um homem que entrou às portas dos céus, sendo aclamado, e a música que cantavam a eles é: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E esse Rei da Glória, que é digno e que não participou da condenação como nós, e nem da corrupção como nós, é o eterno Deus, que se tornou homem, nosso Senhor Jesus Cristo. O resto, todos nós estamos condenados. Isso é fruto do pecado em nós. Então o que o pecado fez em nós? O pecado nos matou, o pecado nos fez desobedientes, o pecado nos depravou e o pecado nos condenou. Agora vamos ver a obra de Deus por nós. Nós vimos a obra do pecado em nós, agora vamos ver a obra de Deus por nós, e o texto fala sobre isto. E nós somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor. Olha que interessante essas atividades. Primeiro, versículo 4, Deus nos amou.
Olha o que Paulo vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Meus queridos, se Deus veio ao nosso favor, e uma das maiores obras, talvez a obra-prima de Deus por nós, foi o seu grande amor. Tudo aquilo que Deus realizou pelos seus filhos, tudo aquilo que Deus fez por sua criação, toda obra de redenção do Senhor, não foi movida por necessidade de Deus, porque Deus não necessita de nada. Não foi movida porque Deus dependia da sua criatura, não. Toda a obra de Deus por nós foi movida pelo seu amor. João 3,16 diz claramente isto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Paulo está dizendo que a obra de Deus em mudar a nossa vida, a obra de Deus por nós, foi movida pelo seu grande amor. Esse sentimento tão precioso que Deus tem por nós. É interessante, tem um autor chamado Francis Schaeffer. Ele criou uma fundação chamada L'Abri, um abrigo que recebia todos aqueles que estavam decepcionados com a religião, que estavam sendo bombardeados pelo materialismo e que estavam abandonando a fé, eram convidados a ir para lá, e muitos foram para lá e aprenderam e foram discipulados pelo Francis Schaeffer e voltaram, fizeram grandes obras e até hoje estão escrevendo muitos livros e fazendo muitas obras de convencimento e até mesmo de ensino sobre Deus, sobre o amor de Deus. Um dos livros dele, chamado O Deus que se Revela, ele fala sobre esse amor de Deus, desse amor de Deus. E ele explicando a razão da Trindade, por que somente o cristianismo tem a Trindade. Das religiões monoteístas, só o cristianismo fala sobre a Trindade. E ele fala qual que é a importância da Trindade para entender o ser de Deus. Ele fala assim: o amor, ele não pode ser vivido e nem experimentado na solidão. Então, se Deus não fosse três pessoas, não tivesse três pessoas no ser de Deus, Deus não seria o Deus de amor. Não poderia ser. Porque como que Deus poderia ter amor se não tinha ninguém com quem Ele compartilhar esse amor? E ele fala que a Trindade é tão importante porque nos tempos eternos, antes de existir qualquer coisa, Deus já era esse Deus de amor, e Deus sempre foi esse Deus de amor, porque entre a Trindade existia esse relacionamento de amor. E só é possível ter esse amor verdadeiro se existir essa comunhão entre a Trindade. Então o amor de Deus é um amor que nasce lá na Santíssima Trindade, e lá nesse tempo eterno, junto com a Santíssima Trindade, que Deus teve o seu plano de redimir a humanidade, de criar todas as coisas, não por depender dessas coisas, ou por querer amar essas coisas, mas porque Ele já era amor, e por causa do seu amor, Ele resolveu criar. Por causa do seu amor, Ele resolveu redimir. Por causa do seu amor, Ele resolveu nos tirar da morte. Então, a primeira obra de Deus por nós foi o seu amor. Depois, a segunda obra de Deus, e a atividade de Deus por nós, é que Ele nos ressuscitou. Eu falei no início que uma das obras do pecado em nós foi a morte, agora uma das obras de Deus por nós foi nos ressuscitar. Como que eu posso responder positivamente ao chamado da fé? Como que eu posso crer em Jesus? Como que eu posso compreender a Deus se eu estava morto? Paulo me responde aqui no versículo 5. Deus me tira da morte para a vida. Deus me acorda. Deus comunica vida a mim. Por isso, o ato da salvação não é 50% de Deus e 50% do homem. Não é o que muitos dizem, né? Falam até que é versículo bíblico: faça a sua parte que eu te ajudarei. Não é isso não, porque você está morto. Nós estávamos mortos,
E o que é que Deus faz para nos salvar, para nos redimir, para nos fazer responder positivamente ao Evangelho, para nos dar fé? Antes de qualquer coisa, Ele nos dá vida. E agora, depois que eu estou vivo, eu consigo compreender, eu consigo ver. Não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu. Quando eu me converti, eu nasci na igreja, mas quando eu me converti, tudo mudou. Parece que eu estava em outro mundo. O mundo que eu vivia outrora era tão diferente do mundo de agora, do mundo onde meus olhos se abriram. Eu consegui ver, perceber, entender e experimentar o amor de Deus em Cristo Jesus. Era algo tão óbvio, e eu perguntava, como que eu não entendia isso? Porque antes eu estava morto, eu não tinha capacidade de responder. E aí Deus, para me salvar, o que Ele fez? Me ressuscitou. Nos tirou daquele estado de morte e nos deu vida. Outra coisa que Paulo vai dizer que Deus fez por nós, Deus nos exaltou. E é interessante que o que Deus fez por nós são as mesmas atitudes que Ele fez em Cristo. São as 3 fases de exaltação de Cristo, que são repetidas agora na minha vida e na sua vida. Primeiro, Deus deu vida a Cristo na encarnação, ao Cristo homem. Depois Deus nos ressuscitou, como ressuscitou a Cristo. E Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, como Cristo se assentou. Por isso que Paulo vai dizer que nós estamos em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. E meus irmãos, são coisas muito profundas que nós recebemos de Deus por causa do seu amor. Você já imaginou que agora nós como igreja, por causa de Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais? Nós recebemos lugares de glória por causa de Cristo. Nós recebemos um grau de exaltação que nem os anjos receberam, de sermos chamados filhos de Deus, título que só é dado à segunda pessoa da Trindade. Nós recebemos esse título por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus, e essa é uma das obras do Senhor em nós. Deus pegar homens falhos, pecadores, pequenos e miseráveis como nós, e nos dar essa glória e essa exaltação que deu ao seu Filho, que é Senhor de todas as coisas. Você já imaginou, meus irmãos, a obra preciosa de Deus por você e por nós, pelo seu povo, pela sua igreja? É maravilhoso saber o que Deus fez por nós. É maravilhoso ver a obra do Senhor por nós. É maravilhoso saber que Deus nos exalta através da sua graça. Pega pessoas que estavam mortas, espiritualmente, avessas à vontade de Deus, inimigas de Deus, e dá a nós tamanha glória que nem os anjos receberam. Por isso que Paulo vai dizer que os anjos ficam assim, abismados, quando eles veem os homens cultuarem a Deus, a liberdade e o acesso que Deus nos deu ao seu trono. Porque existem lugares que nós acessamos, que nem todos os anjos podem acessar. E nós, como filhos de Deus, por causa do amor de Cristo, temos acesso ao Santo dos Santos, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa preciosa. E também Deus nos guardou. Versículo 7 e versículo 8, vai dizer que Deus nos guarda por causa da sua bondade. Deus nos protege. E que Ele está sempre cuidando de nós. É algo que nós não podemos esquecer, principalmente nos momentos mais difíceis. E agora que nós estamos enfrentando essa pandemia, nós não podemos esquecer isso, que Deus está nos guardando, que Deus está conosco. Eu não estou querendo dizer que o crente não pode ter a Covid, ou que o crente não possa morrer do Covid, ou com o Covid. Estou dizendo isso não. Mas eu quero dizer para você, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem o Covid pode nos separar do cuidado de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos esquecer que Deus nos guarda, que Deus está nos protegendo, que Deus está do nosso lado,
que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o Altíssimo a quem nós escondemos debaixo das suas asas, aonde nós encontramos abrigo. O Senhor é a sombra à nossa direita, podem cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, que nós não seremos atingidos, porque o Senhor está nos guardando, e aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para que eles nos guardem. Nós temos que entender e compreender essa proteção de Deus, e saber que Ele nos guardou das incessantes investidas de Satanás, nos guardou também da malignidade do nosso coração, nos guarda do mundo e nos levará salvo para o seu reino, porque Ele nos guardou. Essa é a obra de Deus por nós. Então nós vimos a obra do pecado em nós, a obra de Deus por nós. Agora vamos ver a obra de Deus em nós, na parte de dentro. É interessante que Paulo vai dizer que nós somos feitura de Deus. A palavra feitura é muito interessante na língua grega. A palavra feitura é poema. Te lembra alguma coisa? Poema. Poema. Paulo vai dizer que nós somos o poema de Deus. Deus transforma o homem de uma criatura pecadora, inimiga dele, num poema, onde o poeta é Deus, a pena é Jesus, e o poema somos nós. É tão precioso que nós somos essa obra-prima de Deus. Meus irmãos, quando nós vamos ler a história da criação, nós vamos ver que o homem foi feito como a coroa da criação. De todas as suas criaturas, no céu, na terra e debaixo da terra, o homem é a única que foi feita à imagem e à semelhança do seu Criador. Nós somos a obra-prima do Senhor. E nós somos mais aperfeiçoados ainda, no momento onde Cristo passa a ser Senhor da nossa vida, e Deus começa a escrever uma nova história em nós. Nós somos a nova criação de Deus, porque o primeiro Adão era carne, agora o segundo Adão é espírito vivificador. E a partir do momento que nós estamos em Cristo, Deus escreve esse poema maravilhoso na nossa vida e nos faz filhos de Deus para a glória de Deus. Deus trabalhou por nós, como também Deus trabalha em nós, e está nos transformando à imagem do seu Filho, do homem perfeito. Um dia nós seremos perfeitos, um dia todas as lutas e as provações que nós enfrentamos terão um fim, porque Deus está trabalhando em nós. E Paulo vai dizer que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. E por último, nós vamos ver aqui nesse texto a obra de Deus por nosso intermédio. Deus tem uma obra a fazer por nós e em nós e através de nós. Olha que interessante. Capítulo 2, versículo 10, Paulo diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos criou para as boas obras. Nós somos feitos esse poema de Deus para mostrar o amor de Deus ao mundo. Um missionário chegou num lugar remoto da Índia e achou lá uma figura de um deus deles, que estava caído ao chão com os braços e as pernas quebradas. E o missionário perguntou por quê? Por que aquele ídolo estava daquela maneira? E aí eles deram uma resposta que levou o missionário a pensar sobre algumas coisas em relação ao Deus verdadeiro. Eles disseram: esse ídolo está aqui com os braços e com as pernas quebradas, para mostrar para nós que os braços e as pernas dele somos nós. E Deus não é um ídolo, nem está com seus braços e pernas quebradas. Mas uma coisa é certa: nós somos, aqui nesse mundo, a representação de Deus e do seu amor. Nós somos a sua igreja, e Deus entregou essa obra nas nossas mãos. A Bíblia vai dizer que os anjos quiseram realizar a obra que nós realizamos,
e que Deus nos chamou para realizar, mas Deus nos deu o privilégio de servi-lo. Por isso, meu querido irmão, uma das marcas da igreja é sua operosidade. Uma das marcas da igreja são as suas obras. Tiago diz claramente que a fé sem obra, ela é morta. Assim também uma igreja sem obra, ela deixa de ser uma igreja viva. Por isso nós temos que ser zelosos por boas obras, principalmente as obras de levar o evangelho, de pregar a Cristo. E, meus queridos irmãos, é muito precioso o que Deus faz. É muito precioso como que Deus trabalha na vida do seu povo e na vida da sua igreja. As boas obras da igreja abrem portas para a mensagem da igreja. Uma igreja que zela, que cuida das obras do Senhor, ela está anunciando não só o evangelho através das palavras, mas através das suas ações. Eu tenho falado muito aqui na igreja sobre boas obras, e é muito interessante pensar que as boas obras, elas glorificam a Deus. Quando a igreja trabalha, quando a igreja, e eu falo igreja não como instituição, mas como cada crente espalhado por vários lugares da cidade, quando nós fazemos boas obras, quando nós mostramos o amor de Deus às pessoas, nós emolduramos a mensagem do evangelho, e nós mostramos que Deus pode mudar o coração do homem pecador. E as boas obras traz poder à igreja. Eu lembro do livro de Atos, capítulo 2, que Lucas relata a vida dos novos convertidos. É interessante que ele vai enumerando várias ações, inclusive ações de amor, de misericórdia e de cuidado. E ele vai dizer que a igreja contava com a simpatia de todos, e por isso o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, porque a vida da igreja atraía as pessoas para a igreja, as ações da igreja mostravam o amor de Deus. E, meu querido, Deus tem uma obra para fazer através de nós. Deus tem uma missão a cada um de nós, e nós precisamos abraçar essa missão, porque Deus realizou toda essa obra, nos tirando do império das trevas, nos ressuscitando, nos exaltando para o serviço dEle. E é muito triste, meus irmãos, olhar muitas vezes para a igreja e perceber que muitos irmãos estão dormindo, ou até mesmo relaxando em relação à sua obra e ao seu trabalho no reino de Deus. Infelizmente, muitos de nós priorizamos o nosso trabalho secular e esquecemos do nosso trabalho para com o Senhor. Muitos de nós somos diligentes, espertos e bem eloquentes em ganhar dinheiro, em ganhar o nosso pão, mas somos tímidos no serviço do Senhor. Não deveria ser ao contrário? Pelo menos se não fosse ao contrário, mesma coisa, ou até mesmo mais empenho nosso em servir a Deus. Quanta dificuldade nós temos de fazer tantas coisas simples aqui na nossa igreja, e nós esquecemos, meus irmãos, que servir a Deus nunca pode ser um peso para nós. Manter nossa igreja, abrir os nossos templos, pregar o evangelho, visitar os pobres, ofertar para a obra do Senhor, pregar o evangelho, não deveria ser algo pesado e penoso para nós. Pelo contrário, nós devíamos abraçar isso como um privilégio da maior honra, servir a Deus. Um dia convidaram Billy Graham para se candidatar a presidente da República nos Estados Unidos, e ele tinha uma chance muito grande de ganhar. Não foi qualquer pessoa que convidou, mas vários senadores chegaram a ele e fizeram essa proposta. E Billy Graham responde em alto e bom som, sem pensar duas vezes. E a resposta dele foi a seguinte: não vou me rebaixar, porque eu não sou ministro de nação, nem de homem algum, eu sou ministro dos céus, do Senhor Jesus Cristo. E não tem honra maior do que essa. E de fato, meus irmãos, não existe honra maior para nós, seres humanos, do que servir a Deus. Com um pensamento, Ele pode mandar os seus anjos, que são labaredas de fogo, para realizar a sua vontade, mas Ele entregou para nós, nas nossas mãos,
Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro, que Deus encheu com aquilo que Ele tem de mais precioso e nos honrou. Nós temos que ficar felizes e honrados por poder servir ao Senhor e fazer da melhor maneira possível, com toda a nossa dedicação, não com a sobra do nosso tempo, não se der tempo, ou se for possível, mas devemos colocar a obra do Senhor e o trabalho que Deus colocou na nossa mão, essas boas obras que Deus preparou para que andássemos nela, como um privilégio a ser realizado. Por quê? Porque, meus irmãos, o pecado fez uma obra contra nós, nos destruiu, nos matou, nos tornou desobedientes, depravados e nos condenou ao inferno. Só que Deus fez uma obra por nós, nos amou, nos ressuscitou, nos exaltou e nos guardou debaixo do seu amor. Deus também fez uma obra na nossa vida, nos tornando um poema dele, a coroa da sua criação. E Deus quer fazer uma obra através de nós. Deus quer proclamar o seu reino através de nós. E Deus quer fazer de nós um povo remido e transformado pelo poder dele. E que Ele nos abençoe. E que Ele nos dê a graça de caminhar com Ele, de caminhar e viver para Ele. E que Deus derrame sobre nós a sua graça, o seu poder. Eu queria perguntar para você, você já recebeu essa vida do Senhor? Você já foi vivificado e transformado pelo Senhor? Se você não consegue entender, não consegue perceber, não consegue ver a fé, ore a Deus. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me dê vida. Eu preciso do Senhor. Se essa mensagem tocou no seu coração, coloque-se de joelho diante do trono da graça e peça ao Senhor para Ele ter misericórdia de você. Porque Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai mudar a sua história, porque Ele tem poder para isso. E eu tenho certeza que nós seremos transformados e vivificados por Ele. Porque se Ele está tocando no seu coração, é porque Ele já te ressuscitou. E Ele quer comunicar vida e vida abundante. E nós que estamos aqui, será que estamos vivos de fato? Nós que achamos que estamos vivos, será que estamos vivos? E uma das características daquele que está vivo em Cristo Jesus é que ele trabalha com alegria e serve com alegria o reino de Deus. Que Deus possa trabalhar em nós e por nós, e que nós possamos experimentar dessa graça preciosa, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia do Senhor? Quero convidar os nossos presbíteros aqui à frente, presbítero Mauri, presbítero Zenildo. E o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. De maneira semelhante, o Senhor pegou o cálice, deu o cálice dizendo: esse é o sangue da nova aliança. E eu falei que nós somos esse poema de Deus, e foi através de Jesus que Deus escreve esse poema, e graças a Deus por isso que nós temos livre acesso a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E quando você participar da Santa Ceia, agradeça a Deus pela obra que Ele fez em nós e por nós, pelo grau de honra que Ele nos conferiu, nos assentando nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E vamos nos consagrar sempre para a obra que Deus quer fazer em nós e por nosso intermédio. E que Deus esteja conosco para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos que forem participar, por favor, se coloquem de pé, para que todos possam receber do cálice e do pão. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança.
e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Meus queridos irmãos, o Senhor partiu o pão e disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Meus irmãos, não existe palavra mais bendita do que essa. O pão representava vida, e os israelitas receberam um pão do céu quando eles estavam no deserto, e esse pão era o maná. E Jesus, em João capítulo 6, vai dizer que ele é o pão do céu. O verdadeiro maná era o próprio Cristo. O maná do deserto era a sombra daquele que haveria de vir, que mataria a fome do seu povo no deserto. E assim como o maná, Jesus também mata a nossa fome no deserto da vida e comunica graça a nós através do seu corpo que foi dado por nós. Também ele disse que o cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos. Meus irmãos, Deus deu o seu Filho e derramou o seu sangue, a sua vida, por muitos. Muitas vezes nós nos achamos pequenos, fracos, poucos, mas nós somos muitos. Uma multidão inumerável estava diante do trono do Cordeiro, com palmas nas mãos, cantando o cântico do Cordeiro, e nós estávamos lá, você estava lá, João te viu lá, ele me viu lá, por causa do sangue que foi derramado, do sangue do Cordeiro, que comprou povos de todas as línguas, tribos, raças, nações, para ser o povo de Deus, o Israel de Deus, e nós fazemos parte desse povo. Então vamos comer e vamos beber dele todos, do sangue do corpo do Senhor. Meu querido irmão, vamos nos curvar em adoração e louvor ao Senhor nesse momento. Vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos colocar agora a nossa vida diante do Altíssimo. Vamos pedir a Ele que Ele derrame graça sobre nós e que nós possamos nos enriquecer com a presença santa do Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por nós lá na cruz, que fez tudo por nós, nos ressuscitando e nos dando vida. Vamos orar ao Senhor.
Ó Deus querido e amado, nós louvamos e bendizemos o seu nome. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque com seu sangue o Senhor nos comprou, pela sua vida nós somos salvos. Ó Pai, e essa salvação não é obra humana, não é por vontade humana, não é de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a Deus. E nós te bendizemos e te louvamos por isso, ó Pai. Muito obrigado por sua obra por nós. Ó Pai, nos abençoe, comunique graça ao nosso coração nessa manhã, que o Senhor nos edifique através do seu sangue precioso e da sua vida. Obrigado pela sua igreja, e eu peço, ó Pai, por aqueles que estão em casa, ó Pai, comunique graça ao coração deles, que a sua palavra possa estar moldando os corações, e que para a glória do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa nos ajudar a caminhar com o Senhor, a realizar a obra que o Senhor tem para realizar pelo seu povo e através do seu povo. Esteja conosco, nos abençoando e derramando sobre nós a sua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Meus queridos, vamos receber a bênção, e após a bênção eu gostaria de dar alguns recados a você, então permaneça aí conosco. E agora, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre o Israel de Deus que está espalhado por cada canto deste mundo, desde agora e para todo sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, hoje à noite nós teremos culto, e você que quer participar do culto, por favor, mande para mim um zap dizendo: pastor, quero participar do culto, para que eu possa agendar a sua presença aqui. Nós temos um número limitado de pessoas para participar, então eu quero convocar você que não participou da Santa Ceia mês passado, que venha. E também quero dar um recado àqueles que são do grupo de risco, evite ao máximo vir, você precisa cuidar da sua saúde, participe dos cultos online, tranquilo, mas evite de vir para ter o maior cuidado e também obedecermos aquilo que nossas autoridades sanitárias estão nos orientando. Então você que é do grupo de risco, não venha. E também vamos pedir e continuar em oração por nossa cidade, em oração pelos profissionais da saúde, em oração por aqueles que estão enfermos. Nós temos a Ilma, que é filha do nosso irmão, o presbítero Valdemar, que está enferma, está internada. Vamos lembrar de orar por ela. Nós temos também um pedido de oração pelo Rogério Soares, vamos lembrar de orar por ele. E vamos orar pelo Micael, que está internado. Ele estava com suspeita de uma dengue hemorrágica, vamos lembrar de orar por ele. Então lembre de orar por essas pessoas que eu estou falando aqui, e as orações que nós devemos fazer sempre, para as nossas autoridades, presidente da república, pelo governador, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos deputados estaduais, federais, pelos senadores, pelos ministros do governo, também pelos ministros da justiça. Então vamos orar por eles, colocando a vida deles diante do Senhor, para que Deus nos abençoe e dirija esses homens, num tempo tão atribulado e turbulento que nós vivemos, tantos mandos e desmandos. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus nos abençoe, possamos ter um domingo abençoado, e vamos lembrar de estar sempre servindo ao Senhor, caminhando com o Senhor e adorando ao Senhor. Mais um recado: nós estamos reformando a nossa congregação, e a congregação precisa de ofertas. Estamos lá construindo, a construção já está andando, graças a Deus. E se você sentir no coração o desejo de ajudar a congregação,
você pode ajudar de várias maneiras: com dinheiro, orando e também, quem sabe, doando material de construção. Se você queira doar um material de construção, é mais fácil para você. Você vai lá na loja, divide no cartão. Pode doar ferragem, pode doar cimento, pode doar tijolo, pode doar areia, brita, o que Deus desejar no seu coração. Nós vamos fazer uma lista. O Paulo está fazendo uma lista dos materiais que vão serem gastos lá. Vai colocar o lugar, né, onde tem o melhor preço. Se você quiser doar material também, é bem-vindo. E nós vamos fazer uma congregação, reformar a congregação, vai ficar linda, show. E nós vamos adorar a Deus ali, e se Deus quiser, em breve aquela congregação será uma igreja. Vamos orar por isso também. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço para vocês, e até daqui a pouco às 6h30 no nosso mesmo canal IPC. Compartilhe essa mensagem e que ela possa edificar muitas pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês.